Boa tarde, pessoal. Eu passei o domingo todo tentando gravar esse vídeo, porque é muito barulho aqui, tem feira de domingo, enfim. Uma série de questões que acabam nos atrapalhando. Esse vídeo é para nós darmos continuidade à nova república no Brasil. No vídeo anterior nós tratamos o governo do Fernando Henrique Cardoso e agora nós vamos tratar o governo Lula. Nós avaliamos o governo do Fernando Henrique Cardoso nos 2 mandatos e agora também analisaremos os 2 mandatos do governo Lula. É importante a gente dizer que a candidatura do ex-líder sindical, Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de 2002, elas vão decolar como resultado de um descontentamento do povo com o governo do Fernando Henrique Cardoso, que no segundo mandato passou administrando crises. E houve também o escândalo de corrupção do Banestado, com remessas de dinheiro sendo enviadas ilegalmente para o exterior, uma série de questões que vocês podem pesquisar. Eu até não comentei no vídeo anterior e deveria ter comentado, para que a gente entenda que a corrupção, infelizmente, ela sempre existiu. A gente falou sobre ela em vários períodos da história, na ditadura militar, no governo do Fernando Henrique também. Inclusive, houve uma pressão muito grande do governo Fernando Henrique para a mídia não divulgar o caso do Banestado. Então, se vocês puderem pesquisar, é interessante. E diante, então, das crises que também surgiram e essa tentativa de administrar que acabam sendo fracassadas, acabou que a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, depois de 3 vezes ter tentado e ter fracassado, conseguiu finalmente ser eleito presidente, derrotando naquela época o José Serra, que era o candidato do PSDB. O Lula fez várias alianças partidárias, porque sem essas alianças partidárias não teria conseguido ser eleito, porque fazia parte do PT, Partido dos Trabalhadores, movimento de esquerda, ex-líder sindical, e isso, de certa forma, afligia a elite brasileira, que tentava e tentou sempre impedir que a esquerda chegasse ao poder, tá? Os eleitores depositaram em Lula a esperança de resolver a estagnação econômica, de modernizar o país e de promover a inclusão social tão necessária. A trajetória pessoal do novo presidente, né, no caso o Lula em 2002, como migrante nordestino, metalúrgico em São Paulo e também líder político derrotado anteriormente em 3 eleições, acabou que contribuiu para que se solidificasse a sua popularidade. E inclusive a gente percebe, e é bem interessante para quem gosta de estudar, falar sobre marketing político, porque todas as outras eleições tinham trazido um Lula mais radical, mais inflexível. E nessas eleições de 2002, houve não só as alianças partidárias colaboraram, como o próprio contexto da época, mas até a própria barba mais aparada, um Lula mais calmo, né? Então tudo isso contribuiu para que ele fosse eleito em 2002. O governo Lula iniciou o seu mandato com uma política econômica ortodoxa, significa que era conservadora, não trouxe grandes mudanças naquele primeiro momento. Antes das eleições, os temores do mercado, né, e dos investidores com a possível vitória do Lula acabaram agravando a situação econômica do nosso país, porque muita gente deixou de investir com medo da esquerda chegar ao poder. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, então a gente consegue ter uma ideia do porquê a elite não quer a esquerda no poder. Os maiores problemas herdados pelo governo Lula eram a enorme dívida pública, a desvalorização do real, a estagnação econômica, né, e o retorno, claro, de sinais de inflação na economia. Para tentar minimizar a questão com os mercados e investidores, o Henrique Meirelles, que era deputado do PSDB, foi indicado como presidente do Banco Central, porque muito dificilmente o Partido dos Trabalhadores teria conseguido ali naquele momento se firmar com tanta oposição, apesar de ter sido eleito, tá? Junto a então o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, o Henrique Meirelles manteve a política monetária ortodoxa, vai buscar uma lógica de equilíbrio fiscal, que será importante, né, e que já era feito antes, altas taxas de juros até aquele momento, tentando controlar a inflação, e as medidas recuperaram a confiança do mercado financeiro internacional no Brasil, que era extremamente necessário. Com relação a programas sociais, nos primeiros dias o novo governo investiu no programa chamado Fome Zero, que depois se transforma no Bolsa Família,
que é uma política de combate à fome, extremamente necessária. Retirou naquele momento 11 milhões de famílias do mapa da fome. Né? E quando a gente fala retirou 11 milhões de famílias do mapa da fome, significa que viviam abaixo da linha da miséria, que não tinham um prato de comida por dia. Então o programa deu certo. Um outro ponto importante é que para que a pessoa pudesse participar do projeto, né, do programa social Fome Zero, que depois se intitulou Bolsa Família, a família tinha que manter os filhos na escola e com a carteira de vacinação em dia. Cada vez mais a gente vê a importância disso. Essas políticas sociais de transferência direta de renda foram consideradas assistencialistas pela oposição, como se outros governos já não os tivessem feito, tá? A gente inclusive viu no governo do próprio Fernando Henrique Cardoso. Vale gás, uma série de questões. Outra crítica foi a burocratização para participar desses programas sociais, né? Para a implantação do programa, distribuição dos recursos. Entretanto, o combate à pobreza mostrou sua enorme eficácia, tornando-se um símbolo do governo Lula. E ampliou a sua popularidade, não só dentro do país, mas fora do país. Isso é inegável. Com relação às exportações, ao crescimento, né, econômico, a gente pode dizer que o governo Lula incentivou o crescimento das exportações, gerando um superávit na balança comercial brasileira, que vai permitir a criação de uma reserva de dólares naquele momento, adquiridos pelo Banco Central, e o retorno gradual, claro que isso acontece aos poucos, do desenvolvimento econômico. Um dos resultados foi o possível pagamento da dívida externa, a dívida pública, com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. A conjuntura favorável e as mudanças que ocorreram na política econômica permitem, naquele momento, a redução progressiva da taxa interna de juros, deslocando recursos que destinavam-se ao pagamento da dívida pública para o setor produtivo, para programas sociais. Então, houve um crescimento econômico muito importante. Os críticos do governo Lula, no entanto, afirmavam que houve um excesso de contratações de funcionários públicos e que isso desviava recursos que poderiam ter sido utilizados em setores como saúde e educação. As críticas, obviamente, nunca acabaram, e isso em todo o governo, tá? Em meados de 2005, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que era a base do governo Lula, foi abalado por um escândalo de corrupção, que é o Mensalão. E aí criou-se toda uma polêmica e real de que muitos deputados, e não só do PT, estavam envolvidos num esquema de corrupção e recebiam por mês uma quantia para, né, continuar naquele esquema. E aí a gente vai ter um monte de cassação, de prisões na época, né, muitos membros do próprio Partido dos Trabalhadores. Apesar de todo esse escândalo, em 2006 o governo Lula retorna. O Lula é reeleito com um pouquinho mais de 60% dos votos válidos naquela época, tá? Ele vai ampliar no segundo mandato os programas sociais, não só o Bolsa Família como Luz para Todos, né, uma ampliação da eletrificação, também o programa de Universidade para Todos, o ProUni, para colocar estudantes de baixa renda em universidades privadas, né, ampliando as oportunidades, e visando melhorar a infraestrutura do país, portos, estradas, urbanização, foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento, chamado PAC, tá? Com diversas obras financiadas em forma de parceria entre o poder público e a iniciativa privada. As perspectivas de crescimento da economia foram ampliadas em 2007, principalmente após a descoberta pela Petrobras de jazidas de petróleo entre as regiões dos estados de Rio de Janeiro e Santa Catarina, que ficaram conhecidos como pré-sal, porque haviam galerias subterrâneas muito profundas, né, que ficavam abaixo, né, de camadas subterrâneas de sal, por isso chamado pré-sal. Em termos de política externa, o governo Lula foi muito bem reconhecido lá fora e foi marcado pela liderança brasileira em grandes encontros internacionais, inclusive ao lado da Rússia, da Índia, da China, né, num grupo chamado BRIC. O Brasil passou a ser visto como uma potência emergente do século XXI. E passou a participar de grandes reuniões internacionais, como, por exemplo, o Fórum do G20, que desde 99 reunia as 20 maiores economias do mundo. Então, inclusive, o encontro entre o Lula e o Barack Obama, na época, foi muito emblemático, e isso trouxe um lado muito positivo para o país, tá? Então, assim, eu acho importante a gente saber os pontos positivos e negativos sempre, entendendo que esquemas de corrupção,
infelizmente, sempre existiram. Talvez nunca tivesse tido uma ênfase tão grande quanto quando é um governo de esquerda. E a gente, claramente, quando acompanha a trajetória da história, a gente consegue entender o porquê, tá? Eu vou parar esse vídeo aqui, porque depois eu vou gravar falando sobre os 2 mandatos da presidente Dilma, tá bom? Um beijo pra vocês, qualquer dúvida vocês me mandem.